E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, todo mundo essa pandemia. Eu passei aqui para contar umas novidades para vocês. Eu tenho um amigo que abriu uma hamburgueria no mês passado e ele tinha que gerenciar tudo. Eu vou contar a história dessa hamburgueria para vocês hoje. Ele queria saber quantos hambúrgueres ele teria vendido e estava difícil de contar tudo, né? E era para ele importante porque tinha que saber quantos alfaces tinha, queijo, carne, quantidade de pão, tudo isso era importante para ele. Mas como é que ia contar tudo? Tá? Eles começaram a fazer uma pesquisa e descobriram que para cada um suco eles tinham 2 sanduíches. Isso acontecia estatisticamente porque quando uma pessoa vai comprar alguma coisa, às vezes ela compra mais sanduíches e uma bebida só, ou às vezes compra só o sanduíche. E aí fizeram lá uma conta e verificaram que para cada um suco eles vendiam 2 sanduíches. Então não precisava contar quantos pães gastou, não precisava contar nada disso. O que eles faziam? Via quantos copos haviam sido consumidos. Então ele verificava, ó, sumiram 10 copos, né, consumiram 10 copos. Ué, 10 vezes 2, 20. Era essa a ideia que eles tinham. Então eles conseguem saber quantos sanduíches saíram com base no número de copos a menos, copos de bebida. E aí, essa é a ideia da gente hoje. Como é que a gente vai saber calcular o número de sanduíches para poder saber quanto vai comprar de pão, por exemplo? Também carne, queijo, essas coisas. Esse é o grande negócio dele. Bom, vamos lá então. Então, o número de sanduíches era igual ao 2 vezes o número de bebidas. Então, quando você coloca X, nós estamos falando aqui do número de copos consumidos. Número de copos consumidos. Então, se eu tiver consumido 5 copos de bebida, quantos sanduíches eu terei consumido? 2 vezes 5. 10 sanduíches. Número de sanduíches vai ser 2 vezes 5, que é 10. Se eu chamasse o número de sanduíches de Y e o número de copos de bebida de X, eu teria isso daqui. Y igual a 2x. É uma relação entre o número de sanduíches e o número de copos de bebida consumidos. Se eu tivesse agora uma outra situação em que 8 sanduíches fossem dados inicialmente de presente, de cortesia para alguém, quantos sanduíches teriam sido consumidos? Teriam sido consumidos os sanduíches que foram servidos com bebidas, mais os 8 sanduíches de cortesia. Ou 10, ou 15, quantos seriam esses de cortesia? Então, vamos fazer uma conta. Se tivessem sido consumidas 100 bebidas, quantos sanduíches teriam sido consumidos? 2 vezes 100 mais 8. 2 vezes 100, 200, mais 8, 208 sanduíches. É assim que ele passou a contar. Vamos ver agora o que acontece se nós começássemos a marcar isso no plano cartesiano. A quantidade de sanduíches, o Y, e a quantidade de bebidas. Vamos ver como é que ficaria. Então, pessoal, como é que seria então se marcássemos isso no plano cartesiano? Aqui eu tenho o número de copos, aqui eu tenho o número de sanduíches, o Y. Se eu tivesse acrescentado nenhum copo, esses 8 aqui estariam sendo consumidos. Olha ele aqui. Nenhum copo, 8 sanduíches. Agora, se eu fizesse um copo consumido, eu teria acrescentado 2 sanduíches. Então, para cada copo que eu ando consumindo, eu subo 2 sanduíches. E se eu consumisse mais um copo? Mais um copo, eu subo 2 sanduíches. E se eu tivesse mais um copo, eu teria 2 sanduíches. Ia formar uma escadinha.
E essa escadinha tem um ganho constante. Olha lá, é uma reta. Ele vai fazendo uma reta de escadinha. Esse valor aqui, ó, que vocês estão vendo, que sempre vai aparecer em todos os degraus da escadinha, para cada 1x eu teria 2y, é o que a gente chama de coeficiente de acréscimo, é o quanto que ele ganha. E esse valor aqui é o valor inicial dele, que a gente chama de coeficiente linear, porque está em cima de uma linha. Esse número daqui é o que aumenta. Então, quantos sanduíches eu vou ter? Eu vou ter 2 vezes o número de copos, mais os sanduíches que eu distribuí gratuitamente, sem bebida nenhuma. E assim eu consigo ver que forma uma reta. Essa é a ideia da reta. É uma equação que expressa uma função em que você só tem um valor de x multiplicado por um número mais esse 8. Você observa que aqui eu tenho um ângulo de subida, né? Então é por isso que ele também, esse coeficiente, ele se chama coeficiente angular, porque ele dá o ângulo de subida. E esse aqui, ele é o coeficiente linear, porque ele está em cima do eixo, está em cima de uma linha. Então ele é chamado de coeficiente linear. Ele não depende do x, já esse aqui depende do x. Por isso que ele é um termo dependendo do x. Tá bom? Agora, a pergunta, e se ele tivesse 3 sanduíches para cada 2 copos de refrigerante? Como é que ficaria esse 2 aqui? Tivesse 3 sanduíches para cada 2 copos de bebida. A escadinha ficaria assim, ó. Eu ando 2 copos, subo 3 sanduíches. Subo 2 copos, vem 3 sanduíches. 2 copos, 3 sanduíches. E aí você vai tendo uma reta, uma escadinha de cada 2, 3. Aí olha só como é que fica. Ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Ó. Viu como é que ficou? Essa é a escadinha de 3 para 2. Ou seja, o número de sanduíches será igual 3 sanduíches para cada 2 copos, vezes o número de copos, mais os 8 que eu distribuí de graça. Então, você repara que essa escadinha é o que aparece aqui, ó, 3 para 2. É quanto que eu aumento o y para o quanto que eu vario, quanto eu aumento ou diminuo o x. Então, isso daqui é o que a gente fala de coeficiente angular. É o quanto que aumenta o y para quanto que aumenta ou varia, né? Quanto faz, para mais ou para menos. Quanto que varia o x. Entendeu? Então, esse aqui ficaria 3 sanduíches para cada 2 bebidas. No outro era 2 sanduíches para cada bebida. Esse aqui é a taxa da escadinha que vai acontecendo aqui. Mas os dois são retas. Naturalmente, que 2 é maior do que 1,5, porque aqui 3 dividido por 2 é 1,5. Então essa daqui sobe menos, essa daqui sobe mais, porque para cada um ganha 2, aqui para cada um ganha 1,5. Entenderam? Pronto, pessoal. É isso por hoje. Eu queria mostrar para vocês um pouquinho sobre o que é uma reta no plano cartesiano, o que significa, na prática, cada um daqueles elementos que a gente vê. Tá bom? Até o próximo encontro. Até logo!